E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E para chegar nisso, nem sempre é preciso gastar muito dinheiro. A gente tem, claro, diferentes ingredientes que podem compor um queijo vegetal, mas especificamente falando de sabor, temos sim alguns ingredientes que é possível a gente comprar para fazer, mas outros nem tanto, né? Tem alguns ingredientes de sabor que de repente você já tem na geladeira da sua casa e é uma questão só de rearranjá-los, né, e colocar de uma forma diferente, que eu vou explicar agora como isso pode acontecer. Porque em relação ao processo de saborização de um queijo vegetal, sim, temos dois caminhos a seguir. Um deles é a saborização através de ingredientes que eles contêm, né, uma carga de umami, que é já bem interessante para trazer aquela explosão de sabores. Né? O umami é isso, são alguns compostos químicos naturais que eles acabam por enaltecer demais o sabor dos alimentos. Né? Então, levedura nutricional, por exemplo, é um alimento, né, que é um ingrediente que é riquíssimo em umami. O miso é outro que é rico em umami. Alho em pó, cebola em pó, o próprio tomate, né? Tem uma série de ingredientes que possuem essa característica, né, de enaltecer o sabor, de ter aquela explosão de sabores. Mas esses ingredientes, sim, eles custam dinheiro e às vezes nem sempre eles são de utilidade constante na nossa cozinha. Né? De repente você vai comprar um frasco de miso, vai pagar, né, um tanto por isso, quando num queijo vegetal você vai usar uma colher de, sei lá, seja de chá, seja meia de sopa e tal, e vai ficar ali guardado. Né? Então a gente precisa pensar também nessas questões, para não gastar tanto dinheiro assim para fazer um queijo vegetal e que depois talvez vai saber se vai ser do seu agrado. Né? Falando então desse tipo de saborização, que esse sim já custa um pouco mais e é mais difícil de você chegar num resultado final que se aproxime de um queijo tradicional. Tá? Que é diferente da outra via, que essa sim eu queria explorar um pouco mais aqui, que diz respeito à fermentação. E essa via, né, quem já me segue há algum tempo sabe que eu tenho minhas preferências e a fermentação é uma delas. Né? E isso porque a grande maioria dos queijos tradicionais, eles são fermentados. Então tem esse processo de fermentação envolvido na produção dos queijos tradicionais, e se a gente trouxer esse processo para matrizes vegetais, a gente vai conseguir sabores que vão estar muito mais próximos do queijo tradicional do que a gente tentar juntar a levedura nutricional, miso, óleo em pó e tal, que são ingredientes que não têm tanto a ver assim com o queijo tradicional. Podem, sim, lembrar de alguma forma ou, sei lá, completem com o que vocês quiserem. Mas a fermentação não. Então, dentro desse ponto, é possível a gente pensar essa via da fermentação como algo que a gente pode conquistar muito sabor para o nosso queijo vegetal e, o mais interessante, de uma forma extremamente econômica. Tá? Porque, primeira coisa, quem que vai fermentar o nosso queijo vegetal? São bactérias. E são bactérias do mesmo grupo que fermentam os queijos tradicionais. Tá? E a nossa casa está cheia dessas bactérias, os alimentos que a gente compra estão cheios dessas bactérias. Tá? Então o que a gente precisa fazer é saber cultivar essas bactérias para que daí sim a gente coloque esse grupo propositadamente na nossa massa para que ele fermente então isso e se torne um queijo vegetal fermentado e cheio de sabor. Como que a gente faz isso? Tem algumas maneiras. Né? Só um parênteses que você deve estar se perguntando qual é esse grupo de bactérias, né? É o grupo de bactérias produtoras de ácido lático. O ácido lático, que é esse composto que está presente nos queijos tradicionais e que dá o que a gente entende por um gostinho de queijo. Né? Esse sabor, também conhecido como um sabor mais lático, está presente no queijo e ele pode estar presente num queijo vegetal também, se você usar essas bactérias para fermentar. Um exemplo
algo que é possível fazer em casa para fermentar é o Rejuvelac. Você já deve ter ouvido falar disso, já deve ter visto alguma coisa em relação ao Rejuvelac. E ele é feito a partir de grãos que são germinados e depois imersos numa água, que essa água vai ficar turva e repleta de bactérias também. Mas não tem só bactérias láticas, tem outras que fazem parte ali, que vão dar sabor também. Então não vai estar tão próximo quanto esse outro tipo de fermentação pode trazer, que é uma fermentação tão selvagem quanto, mas através da produção de uma salmoura. Tá? Ou seja, você pode ter já na sua geladeira alguns vegetais que eles podem ser fermentados. Né? Ou, de repente, melhor ainda até, alguns restos de vegetais, de cabo, talo, de folhas que normalmente você vai descartar, você pode usar isso para fermentar. E o que você vai precisar? Vai precisar de um frasco de vidro. Nesse caso aqui eu usei um de grão de bico que eu comprei. Né? Então tem um frasco de vidro, pode ser esse frasco de palmito, sei lá, do que quer que seja. Né? E depois é colocar os vegetais aqui, salmoura, né, água com sal, fechou, e aí vai. Isso vai ser fermentado, a água vai ficar turva dessa forma. Né? Isso daqui era uma água filtrada que eu tinha colocado e ela se transformou nisso daqui. Inclusive, o próprio aroma dela acaba vindo também dos vegetais que estão sendo colocados. Então, olha só, além de ser barato, a gente tem uma possibilidade muito grande de diversificar o sabor dos nossos queijos vegetais. É claro que vamos ter um sabor predominante do ácido lático, mas também vamos ter variedades de bactérias para vegetais diferentes, né, de fontes diferentes, e também o próprio gostinho do vegetal, né, no fundo, ele vai estar presente ali. Tá? Então, depois me conta aí nos comentários, né, qual é o probiótico caseiro que você mais gostou de fermentar o seu queijo vegetal.